a história de um dramaturgo que anda fazendo muito sucesso em Munique e também em toda a Alemanha e no exterior. Bertolt Brecht nasceu no ano de 1898, na cidade de Augsburg, na Alemanha, e se tornou um dos nomes mais influentes na dramaturgia do século XX. Criador do teatro épico anti-aristotélico, Brecht começou a escrever em 1914, antes de servir na Grande Guerra como enfermeiro, retomando a Munique logo após e iniciando sua carreira em Berlim. Conhecido por tentar esclarecer as questões sociais em suas peças, Bertolt traz reflexões para fazer o público questionar mais sobre a sua realidade. Sua obra mais conhecida é a Die drei Grasshopper, ou Ópera dos Três Vinténs, que fez em parceria com o músico Kurt Weill, exibida em agosto de 1928 no Teatro Schiff-Bordeaux, em Berlim. Para entender um pouco mais sobre a obra e as inspirações acerca dela, vamos falar com a repórter Isa, que está em Berlim, para nos dar mais informações. Isabelle? Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Trajano. Eu estou aqui diretamente da capital alemã, onde eu consegui entrevistar esses dois autores dessa peça de grande sucesso. E aí a gente conversou um pouco sobre as inspirações deles, o que eles queriam passar com a peça. Então roda a reportagem. A Ópera dos Três Vinténs de Bertolt Brecht e Kurt Weill é um sucesso. A peça reúne elementos de comédia com musical, como no trecho a seguir. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Todo esse sucesso fez com que a peça acabasse se tornando um filme em 1931, dirigido por Georg Wilhelm Pabst, um diretor muito renomado e que uniu os elementos da peça original de Brecht com as suas ideias brilhantes. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje com esse dramaturgo de grande sucesso que está aí explodindo nos teatros aqui da Alemanha. Boa tarde, Bertolt. Boa tarde a todos. Então, a primeira pergunta é o que te inspirou a escrever uma ópera. A gente sabe que unir esse teatro falado com música não é algo tão comum na sua carreira. E a gente queria entender quais as suas principais influências, sejam pessoais, sejam em outras obras. A obra e essa inspiração tem total relação com a vida da minha ex-esposa, que era cantora e atriz de ópera. E diante disso, de modo embrionário, criei a obra Os Três Vinténs. Outra vertente de inspiração vem por parte de John Gay, na Ópera dos Mendigos. Isso há 200 anos, com a crítica à aristocracia inglesa. Apesar de tempos distantes, eles têm um contexto parecido. E as pessoas dentro desse estrato social, inserido nesse contexto moral, entretanto, ficam fora deles. Muito interessante. E por essa diferença de tempo, qual é o principal diferencial da sua obra? Assim, porque com certeza foi esse diferencial que fez com que a sua obra ficasse mundialmente reconhecida. A obra per se tem diversos protagonistas e, por teor, em seu contexto, tem o teatro musical. A Ópera do Mendigo, de 1728, faz paródia das obras de Handel, este compositor alemão, o que não é o caso da obra dos Três Vinténs, que estreou com composições totalmente novas de Kurt Weill. Outra participação extremamente especial que a gente conseguiu aqui foi o músico, que escreveu as óperas da peça, o Kurt Weill. Boa tarde, Kurt. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a gente queria entender um pouco para você como essa junção da ópera com o teatro foi positivo. Foi positivo em que sentido? Essa união do teatro falado com a ópera tem seu lado positivo. Vem à luz a importância e a valorização do teatro, tantas vezes marginalizados ou renegado entre os amantes mais tradicionais de ópera, o que vem como mera ilustração da ação, tal quase como um mal necessário. E como você acha que foi a relação do público com a ópera, por se tratar de uma coisa mais restrita? O público de ópera ainda representa um grupo fechado, distante do grande público que vem ao teatro. A ópera e o teatro ainda são tratados como dois conceitos completamente separados. Nós ainda ouvimos isso,
Isso pode funcionar no teatro, mas não na ópera. A ópera foi estabelecida como um gênero artístico da aristocracia e tudo que chamamos de tradição operística apenas sublinha a base da classe desse gênero. É, pois, saudável para o público, que seja ele de ópera ou de teatro, o rompimento dessa fronteira que ainda tem sido tão rígida. E por se tratar de uma ópera, assim, quais são as dificuldades para os profissionais? Qual você acha que são as principais dificuldades para trabalhar em uma ópera? Por um lado, as notas devem ser atingidas claras e precisamente. Por outro lado, a dicção deve continuar sendo a da fala. É um desafio provocante para o gênero de ópera. É isso. Muito obrigada, Kurt, pela sua participação. Foi realmente muito especial ter você aqui. E assim, por ser algo novo na sua carreira, quais os principais desafios no dia desse lançamento da ópera? Nem libreto nem música estavam prontos na véspera de estreia, de forma que todos apontavam no seu fracasso. O nome da obra foi decidido poucos minutos antes de se abrir a cortina. O texto definitivo só ficou pronto em 1931. Apesar disso, o sucesso foi estrondoso, tanto na Alemanha quanto no exterior. Realmente surpreendente. E o que você queria passar com essa obra? Qual o seu principal objetivo com ela? Queria mexer com o público, levando-o a refletir. No final do segundo ato, por exemplo, o elenco discute a condição humana. No mundo como este, o homem, para sobreviver, tem que suprimir a sua humanidade e explorar o seu semelhante. Quero criticar de forma às disparidades sociais de nossa época. Quero fazer um teatro com funções sociais bem definidas. O palco deve refletir a vida real. O público deve ser confrontado com o que se passa lá fora, para refletir como administrar melhor a sua vida. E agora que já sabemos mais sobre você, sobre as suas inspirações, conta um pouco sobre a ópera. Traz um resumo pra gente do que foi essa obra tão revolucionária. A ópera passa-se no Sorro, bairro pouco aristocrático da Inglaterra, no século XIX. Como personagem masculino principal, apresenta Marguerite, um marginal ladrão, um elegante anti-herói, cercado de mendigos, ladrões e prostitutas, e vigarista que explora assalto e prostituição. Conhecido popularmente como Mac Navalha, é mulherengo e bígamo, embora casado com Lucy, esta filha de Tiger Brown, chefe de polícia, e este casa secretamente no estábulo com Polly, a filha do seu colega imaginal, Pitcho, este que é denominado o rei dos mendigos, assim chamado por ser dono da casa de negócios, casa esta, que tem por nomenclatura o amigo do mendigo. Isso porque é uma loja para organizar e investir mendigos e deficientes. Como comerciante, Pitcho dá cobertura a seu grupo de pedintes. Ele não aprova o casamento da filha com Mac, daí planeja a prisão do genro e que pedira a condenação do referido à forca. Entretanto, Tiger Brown não quer prendê-lo, pois tinha servido o exército inglês como tal na Índia. Entretanto, em evolução, ele concorda em prender Mac, pressionado por ameaça de Pitcho, de que um bando de mendigos tiraria o brilho da festa de coroação da jovem rainha da Inglaterra, cuja segurança estava ameaçada em cargo de Tiger Brown. A polícia procura avisar Mac sobre sua prisão iminente, para que ele fuja para Londres. Daí, Mac Navalha, porém, não abre mão de sua tarde de quinta-feira em um prostíbulo e é preso, como consequência de uma traição de Jenny, a sua amante, e outras prostitutas que o delataram. Lucy, entretanto, ajuda Mac a fugir, e nessa evolução, após a prisão de Mac, ele recebe benesse da coroa, tendo perdão de sua captação, tendo em vista que ele estava prestes a ser degolado. Realmente uma história fascinante. E assim, a gente queria saber um pouco, por escrever uma ópera, assim, você em termos musicais, sabe cantar uma ópera? Na verdade, sei sim. Und der Haifisch, der hat Zähne. Meu rádio!
teatro épico anti-aristotélico. Conta um pouco mais pra gente sobre ele. Trazer um certo distanciamento emocional é essencial. Fazer com que o espectador tenha uma postura crítica em relação ao que é ensinado. Demonstrar uma ascensão do proletariado e mostrar um herói que possui fraquezas e temores, sem um destino traçado previamente também. É importante que as pessoas façam esses questionamentos, principalmente nos tempos em que estamos vivendo com a ascensão do Partido Nazista ao poder e tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Tempos realmente muito sombrios. E agora um conselho pro público. O que você tem a dizer pra eles? Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. Em vez de serem apenas bons, esforcem-se para criar um estado de coisas que torne possível a bondade, em vez de serem apenas livres. Esforcem-se para criar um estado de coisas que liberte a todos. Muito obrigada pela sua participação. Foi realmente muito especial ter você aqui. Realmente, muito interessante. Podemos perceber uma nova revolução surgindo por meio da arte, para conscientizar a população. Spoiler: a Ópera dos Três Vinténs, em 1933, vai ser censurada pelos nazistas e Brett Well vai precisar emigrar para fora da Alemanha. Brett ainda volta para a Alemanha alguns anos depois, mas o El fica até o fim da sua vida na América. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Boa tarde. Aqui no futuro, a Ópera dos Três Vinténs inspirou várias outras obras, como por exemplo a Ópera do Malandro. Mas isso é história para outro dia. Sua obra mais conhecida é a Die Drei Grasshopper, ou Ópera dos Três Vinténs. Tu balançando a câmera aí, tu tá focada. Pode ir. A ópera Vai ter que emigrar para fora da Alemanha. Tava ficando bom. E tipo, na hora eu fiz spoiler, eu fiz spoiler. Olha isso, ficou bom. Olha isso, ficou bom, senão eu faço Agenda. Maria, me conecta no carregador, pelo amor de Deus.